essa é a Tainara e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro A Casa Torta, ou então Crooked House, da escritora britânica Agatha Christie. Eu adoro esse livro, inclusive a própria Agatha Christie também adorava ele. Ela chegou a mencionar em algumas entrevistas que dentro de toda a sua obra, que conta com mais ou menos 80 romances, e também ela tem peças de teatro, contos e tudo mais, este livro da nossa resenha de hoje era o seu favorito. Ele foi publicado pela primeira vez no mês de março de 1949 e eu não tenho ele aqui comigo, apesar de eu ter vários livros da autora. Tô aqui com a minha pilha de livros, espero que eu não derrube e que eu consiga levantar. Então esses são os livros que eu tenho dela, acho que deu pra pegar eles mais ou menos. Quem sabe um dia, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de tour pela minha coleção da Agatha Christie. Mas, curiosamente, eu não tenho esse livro em questão, que ela e eu também tanto gostamos, porque eu emprestei ele na biblioteca e eu lembro que era uma capa muito feia. Era um livro assim caindo aos pedaços, mas eu já tinha lido a Agatha Christie, apesar de não ter um conhecimento sobre aquele livro específico e gostava muito da autora já. Então, associando a escrita dela de mistério com aquele livro velho caindo aos pedaços, na minha cabeça aquilo combinava, eu emprestei aquele livro da biblioteca, já com aquela sensação de que seria uma leitura muito boa. É um livro curto, ele tem 211 páginas, então você consegue ler ele em 2 dias. É uma leitura muito rápida, porque os livros da Agatha Christie, de forma geral, eles funcionam da seguinte maneira: você lê a primeira parte, às vezes fazendo um certo empenho para decorar o nome daqueles personagens que têm nomes bem diferentes e há vários personagens, mas passou aquela parte de atenção ali, você não consegue mais largar o livro porque você fica muito preso. Você vai entrando naquele universo dos personagens como se você também fosse um personagem dentro da história, e isso eu acho magnífico. Eu, lendo A Casa Torta, eu me senti uma moradora da Casa Torta, é algo que eu acho que ela consegue fazer muito bem. Isso é importante ali para conquistar esse leitor. Inclusive, eu mostrei pra vocês a minha coleção de livros dela, mas não mostrei ainda o meu Hercule Poirot, olha só. Ele é tão fofinho, né? Eu adoro ele, sério, ele é muito fofo. E eu considero ele a cara do Hercule Poirot, porque na minha cabeça Hercule Poirot é exatamente assim. Bom, mas depois que eu li o livro é que eu fui descobrir que ele era um dos mais famosos da obra dela, que ela gostava muito dele, fiquei ainda mais encantada com a história. Posteriormente, eu também assisti a um filme homônimo ao livro e eu me encantei com tudo que foi apresentado lá, era bem parecido com a história que eu construí no meu imaginário de leitora, então eu vou deixar o cartaz aqui pra vocês também como uma grande recomendação. E falando em Agatha Christie, olha só quem apareceu aqui, a minha cachorrinha, que em homenagem à autora se chama Agatha Christie também. Agatha Christie, a segunda de seu nome, apareça aqui pro pessoal. Ela não é assim o cachorro mais sociável no mundo, até porque é um pincher misturado com chihuahua, mas ela é fofinha, né? Que bichinha fofinha, Agatha Christie. E ela é tão pequenininha. E ela é muito curiosa, eu acho que tal qual a autora Agatha Christie, a verdadeira. Bom, e antes de falar da sinopse pra vocês, trazer os meus comentários, como eu sempre faço, eu queria fazer mais alguns apontamentos iniciais, lembrando que eu sempre deixo aqui pra vocês, né, a parte da introdução, a parte da sinopse e a parte dos meus comentários na minutagem, porque aí quem não gosta dessa introdução longa que eu sempre faço, de contextualização, pode pular, mas eu acho muito importante a gente saber como que o livro chegou ao leitor também. É um processo que eu me interesso e que eu acho que de repente possa interessar outras pessoas. Então, curiosamente, eu ainda não tinha uma resenha desse livro aqui no canal. No entanto, ele aparece aqui no canal no primeiro vídeo que eu gravei, e já faz 3 anos que eu gravei esse vídeo. Foi em dezembro de 2018 que ele foi ao ar, o primeiro vídeo, então foi algo assim pra mim que eu nunca vou esquecer, porque depois isso me proporcionou muitas coisas, muitos amigos, muitos conhecimentos literários, e esse universo da literatura é muito lindo. E naquele vídeo eu falei justamente dos meus 3 livros favoritos da Agatha Christie, e este livro estava lá. Olha só, 3 livros favoritos de Agatha Christie, 3 anos atrás, e agora vamos de novo falar dele. Bom, mas por que eu decidi falar dele agora, depois de tanto tempo? Primeiramente, porque mesmo que eu tenha lido ele há tanto tempo, ele ainda está bem fresco na minha memória, e eu acredito que foi também porque eu li o livro, depois eu vi o filme, e principalmente porque na última semana eu finalizei a escrita de um capítulo de um livro teórico, no qual eu analiso justamente esse livro da Agatha Christie, A Casa Torta. E nesse capítulo de livro, eu vou falar muito sobre o papel da mulher na literatura policial. Então nós vemos que a literatura policial, ela se inicia no ano de 1841,
com o Edgar Allan Poe, aquele escritor norte-americano famoso pelo poema O Corvo, pelo conto Gato Preto, mas no que condiz à literatura policial, ele é famoso por causa do conto Os Crimes da Rua Morgue, também conhecido como Os Assassinatos da Rua Morgue, no qual aparece o primeiro detetive literário. Só que desde esse primeiro conto, esse marco inicial da literatura policial, nós temos também, além desse detetive, uma estrutura. Então, nessa estrutura, nós temos geralmente um crime que pode ser relacionado à morte, ou então o roubo de alguma coisa, algum mistério inicial de forma geral, alguém disposto a desvendar isso, que às vezes é um detetive, às vezes é uma pessoa que se coloca nessa posição de detetive por algum motivo. Aí nós vamos ter suspeitos, pistas, uma investigação e um final no qual tudo é revelado. Então nós vamos ter a revelação do modus operandi, de como o criminoso fez tudo isso e depois a revelação do criminoso ou dos criminosos. Só que além disso, nós também temos 3 posições fundamentais na narrativa policial. A primeira posição, que é a de quem dá início a tudo isso, é a do criminoso. A segunda é a da vítima, que sofre com o crime. E a terceira é a do detetive, que vai investigar e resolver tudo isso. E é comum nas narrativas policiais que a posição de criminoso seja do homem, que a posição de detetive seja do homem e que a posição de vítima seja da mulher. Só que nós vemos que quando a Agatha Christie, que é uma mulher, vai escrever os seus romances policiais, não se tem mais esse modelo, ela quebra com isso, ela coloca a mulher tanto na posição de criminosa, quanto na posição de vítima, quanto também ainda na de detetive, com a Miss Marple, por exemplo. Ou seja, ela desmistifica essa ideia de que nós somos rotuladas como sexo frágil, sabe? Então ela mostra que tanto mulheres quanto homens podem ser maus, não há algo intrínseco ao gênero que vai dizer que a mulher é sempre vítima e que o homem é sempre vilão. Então é claro que de uma maneira teórica, com termos teóricos, a partir de uma fundamentação teórica, de outros pesquisadores que trabalham com esse tema, eu escrevi lá o meu artigozinho, mas eu só queria dizer pra vocês então que foi esse motivo que me trouxe aqui a Casa Torta novamente. E agora vamos finalmente falar da sinopse desse livro, o que é que nós temos aqui. Afinal, em A Casa Torta nós vamos ter uma casa torta, literalmente, tá? Porque ela tem uma arquitetura que é um pouco incomum, digamos assim, mas além disso, além dessa arquitetura diferente, digamos assim, peculiar, a Casa Torta também pode ter esse sentido mais conotativo se nós pensarmos nela como família, como lar, porque os integrantes da família que moram lá têm personalidades adversas, têm muitos conflitos também. Então o livro já começa aí com esse duplo sentido do título. Mas o foco do livro será em torno do assassinato do Aristides Leonides, que era um senhor idoso, que era o grande comandante daquela família, digamos assim, o patriarca. Então ele era o dono de tudo, ele tinha grande fortuna. E as pessoas que moravam lá, seus filhos, seus netos, sua esposa Brenda, que era 50 anos mais nova do que ele, toda aquela galera, eles viviam do dinheiro do Aristides. Então, todo mundo tinha um certo interesse ali, quando ele morresse, de receber parte da herança. Portanto, todos eram suspeitos. Aristides, que em alguns livros é trazido como Aristides e em outros Aristide, enfim, ele morava nessa casa com a sua esposa Brenda, que eu já mencionei, com os seus filhos Roger e Philip, e também com suas 2 noras, casadas com esses filhos. Ele tinha também 3 netos, a Sofia, o Eustace e a Josephine, e ainda uma cunhada que era irmã da sua primeira esposa, então uma galera. E muita gente junto no mesmo lugar, por mais que fosse uma mansão, é claro que vai gerar várias intrigas, e a intriga maior era em torno da Brenda, digamos assim, porque os seus familiares se incomodavam muito com ela ali, porque achavam que ela era uma intrusa, alguém que veio casar com aquele senhor rico exclusivamente pelo dinheiro. Então, num primeiro momento, é claro que vão tentar culpar a Brenda. E aí, para investigar esse caso, nós não teremos Poirot, nós não teremos Miss Marple, mas nós teremos o Charles, em português o Charles, como você preferir. Ele é namorado da Sofia, que é uma das netas do assassinado, mas ele também faz parte da Scotland Yard. Então, logo quando eles descobrem o corpo do Aristides, eles vão investigar e descobrem que ele foi envenenado também. E aí a história vai girar em torno de descobrir quem matou.
E o Charles, ele tem um grande interesse em resolver esse mistério, não apenas por causa do trabalho dele ali, trabalhando na Scotland Yard, mas também e principalmente pelo seu envolvimento com a Sofia, porque ele pretendia casar com ela, mas ele sabia que ela provavelmente só se casaria com ele quando tudo estivesse resolvido. No livro, nós também vamos ter uma metaficção, porque nós vamos ter a Josephine, que é uma das netas, e que ela vai escrevendo no seu diário a investigação, como se fosse ali um romance policial que ela está escrevendo, no qual ela vai relatando como que é feita a investigação policial e tudo mais. E vejam que nós temos então uma história policial dentro de outra história policial, por isso uma metaficção. E eu gosto muito da personagem Josephine também, ela é muito polêmica, ela traz alguns elementos humorísticos dentro da história e ela é fundamental para toda a trama. Ela é uma criança, então ela tem cerca de 12 anos, se eu não me engano. Bom, e como todos ali são suspeitos, e provavelmente foi alguém de dentro da casa que cometeu esse crime, acredita-se firmemente que o criminoso ainda está lá dentro, então precisa se investigar urgentemente. Mas tudo isso é muito interessante, porém o final do livro, ele é maior que qualquer coisa que eu já li da Agatha Christie. É um final brilhante, é um final que você não espera, que vai te surpreender. Tem uma frase do livro que eu nunca esqueço, sabe, que me marcou demais, que é a frase quando descobre-se quem é o assassino. Isso não é spoiler, porque obviamente nos livros da Agatha Christie nós vamos descobrir quem é o assassino. Mas não digo mais nada também, pra não cair aí no spoiler. Só digo uma coisa, leia um livro. E dito isso, não digo mais nada. Bom, pessoal, esse é mais um daqueles livros que vai deixando pistas no decorrer da história, mas que você não consegue coletar, e quando você descobre quem era o assassino, tudo fica claro, sabe? Parece que as pistas se iluminam na tua mente, e eu acho isso sublime também. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrevam também se forem novos por aqui.